Saudações humanos! Estou aqui com mais um episódio do Aqui Pode Tá e cada dia que passa esse programa tá mais especial. É claro que para cada doido no mundo, Deus prepara outro doido ou doida. E eu tô com a minha doida favorita aqui. Muito prazer. Prazer é todo meu, Aline. Bem-vinda, Vangi. Minha maluquinha preferida. Todo mundo tem uma história. Sim. E a nossa história não podia ficar, né, fora desse episódio, porque em algum momento no caminho a gente se conectou. Sim. E eu lembro que foi um encontro de alto impacto, não foi? Sim. Muito. Então, por favor, se apresente ao mundo e conta um pouquinho dessa história para a gente começar esse papo muito esotérico. Bora lá, então. Bom, meu nome é Vangi Amishi. Evangicleia, né? Para quem quer saber o nome mesmo, é Evangicleia Souza da Silva, mas prefiro ser chamada de Vangi Amishi. Sou jornalista, não sei mais o que eu sou. Você está um monte de coisa, né? Fui jornalista por quase 15 anos. Apresentadora, né? Passei por todas as esferas, né, da comunicação. Uhum. Passei pelo jornal escrito, impresso, as redações de TV também. Então, e por último, foi onde eu mais fiquei, foi na assessoria de comunicação. Uhum. E saí, né, porque a nossa bruxa aqui maravilhosa... Você já vai chegar assim com o pé nas portas mesmo? Não, sem spoiler, vamos lá. Ah, tá, então tá bom. E a forma como a gente se conheceu foi muito interessante, que foi num ambiente de trabalho. Sim. E era um lugar muito tenso, né? Muito irreal, né? Meu Deus. E aí chega essa menina toda, né? Iluminada, solar. Dá pra virada. E todo mundo extremamente sério, não podia rir, não podia usar roupa rasgada, não podia usar decote, maquiagem, né? Era tudo pecado. Era tudo isso era um passaporte, né? Para o além. E a Aline chega quebrando a banca lá, foi maravilhoso. Em que momento você se conectou comigo? Bom, no primeiro momento eu fiquei assim, porque eu tava na vibe também, né, de serona. Aí a Aline já chega, oi, meu nome é Aline, tudo bem? Eu fiquei olhando assim, eu falei, essa menina não é normal, não. Ela é muito louca. E fiquei observando, eu falei, eu gostei dela, você é amiga dela, eu amei. E aí começaram as investidas, né? Sim. E eu fui comprando a tua briga. Aí eu falava, não, por quê? Por que isso? De jeito nenhum. Ela é maravilhosa. Ela é linda, sim. Ela é... Não, porque não pode usar. Aí eu, de propósito, fui de calça rasgada, só para impactar. E a gente impactou o Brasil. Foi muito engraçado. Impactou tanto que tá até agora lá com as consequências do impacto, né, eu acho. Ai, meu Deus. E olha só, para vocês aí que não estão entendendo, né, a gente se conectou dentro de um ambiente extremamente religioso. Isso. A gente foi convidada para fazer parte de uma coisa lá que eu não sabia exatamente o que era, mas isso não vem ao caso agora, mas a gente contratou para uma função, né, específica, que era dentro da comunicação. Isso. E lá dentro a gente passou por algumas situações onde a gente olhava e ficava meio que indignado, sabe? Muito. Ora tinha uma placa, depois tinha outra, já não tinha placa, então eu não sabia o que eu estava fazendo lá e aquilo estava me deixando muito mal, né? E a Vangi também não estava feliz, não foi, amiga? Algumas irregularidades que depois a gente descobriu, né? Sim. Mas, assim, o que mais me incomodava, porque eu tenho um senso de justiça muito elevado. Por isso que a gente deu muito certo. E eu nunca vou esquecer um dia que você me deu carona, que um carro te cortou, assim... E você, cara, foi muito impressionante, aquilo, você foi muito rápida. Ela, pá, enfiou o braço aqui, me defendeu e antes de frear ela já estava me segurando. Eu, meu Deus, o que é isso? Uma menina que aprendeu a se defender e defender quem ela escolhe amar. Era sobre isso, né? Lindo, né? E eu sei que depois de todos aqueles encontros, né, que por mais que a gente se deliciou muito na companhia uma da outra, né, eu não sabia fazer porra nenhuma do que me pediam. E eu falo tranquilamente, porque aqui pode, tá? Falar qualquer coisa. Não, era só um detalhe. Ser design, né? Foi pra fazer arte e chegou e tinha que escrever, tinha que ser jornalista. Exatamente. Tipo, da noite pro dia. E eu fiquei muito grilada porque eu me sentia sem utilidade.
E eu acho que é uma dor de todo ser humano. Se você tá aí deprimido, se você tá achando que sua vida não tá boa, provavelmente você tá se sentindo inútil em algum lugar aí. Então, busca ser útil para alguém que sua vida vai mudar, né? Sim, Tipo sim. isso. É isso mesmo. E eu estava ali, né? Sempre entregue, querendo encontrar o meu lugar de pertencimento e fora o meu lugar que não encaixava com quem eu sou na minha essência, né? Eu também passei pelos desconfortos de ser perseguida, de ser odiada de graça. E no final a gente entende o porquê de todas essas Sim. coisas, né? Pensa, uma mulher linda, Ah, inteligente, gratidão. maravilhosa, ousada, né? Teu sobrenome é Aline, ousada. Amém, Então, igreja. incomoda quem não tem, né, um pouquinho de coragem na Sim. vida, incomoda quem, infelizmente, não sabe dar um passo Sim. sem situações constrangedoras, Sim. né? E outras coisas que não vamos entrar no detalhe aqui. Mas enfim, eu honro aquele lugar, eu honro Sim, aquelas sim. pessoas. Aquele lugar me entregou você, a Verdade. Mish, Davi, né? Que eu recebo como os meus amigos, irmãos, Sim. que hoje eu coloco aqui como um grupo muito seleto. Tá aí meu produtor, um beijo, Fernando, que também virou um super amigo e um irmão. E são pessoas que eu tenho o prazer de sentar à mesa comigo, de trazer para minha intimidade, para minha casa, porque a vida forjou, testou e fomos verdade. aprovados, É né? verdade. E eu tô falando de pessoas que vibram quando a gente consegue dar um passo além. Com certeza. Quando a gente tá na merda, pega na mão, sacode e lembra, né? A gente Verdade. olha uma pra outra e fala: para, você é foda, lembra? Né? Então, Verdade. é esse o lugar que Deus nos colocou. E por isso eu honro essas pessoas, honro esse capítulo da nossa história. E eu sei que ali foi só o pontapé. Exato. Depois teve mais história, né? Eu já indignada com a religiosidade, já tomando Sim. ranço de religião. De repente eu descubro que a Vanja, assim, tão metaleira, né? Tão, assim, rock and roll, Underground. tão underground, ela tinha um marido pastor. E eu falei, meu Deus, esse pastor eu quero conhecer, porque vai que eu gosto, né? Vai que é a minha salvação. Foi maravilhoso. E aquele aí, encontro. você me convidou para estar lá, né, na comunidade. E como é que foi esse negócio aí? Conta para essa galera. Bom, a Aline, ela é sempre um divisor de águas, né? Quem conhece a Aline sabe que ela é esse divisor, não tem como. Onde Sempre ela é um passa, encontro de alto impacto, fica, né? fica a marca ali. Fica o rastro. Não tem como. E foi muito interessante, porque o Amish foi me buscar um dia lá no trabalho. Uhum. E aí você saiu, eu falei, esse aqui é o meu esposo. E ele, eu tenho uma igreja e tal, não sei o que. Não, eu vou lá. E você foi muito maravilhosa, porque a gente estava num processo em que nós trabalhávamos numa comunidade muito, muito, muito simples, muito Sim. humilde, né? E assim, esquecida mesmo pela sociedade. Uhum. E nós tínhamos saído de um super prédio, um lugar lindo, maravilhoso, para ir para uma tenda. Então, Isso eu achei muito massa. foi muito louco. E a Aline, ela chegou lá metendo o pé na porta. E, nossa, cara, você ajudou muito a gente. Não lembro exatamente Não com só que... espiritualmente, né? Que você chegou e deu muitas palavras de esperança, de aconselhamento, de direcionamento para as pessoas. E aí ela chegou no momento, porque a gente tinha saído do outro lugar e não tinha levado nada. Então ela, eu tô vendo que aqui tá faltando cadeira. Chega aí com um monte de cadeira, com mesa, com prato, né? Que a galera gostava. Panela! Panelão, assim. Eu falei, meu Deus, não acredito. Então, você chegou, assim, abençoando de todas as formas, né? E todo mundo ficou muito impactado. Foram momentos, assim, muito preciosos pra gente. E de levar esperança pra mim e pro Amish, né? Uma pessoa que escolhe acolher pessoas mais simples da sociedade, ela é muito impactada por isso, né? Não só com perseguições, não só com questões sociais, mas também na vida, né? Na vida pessoal, familiar. Então, a gente, né, sofria muitos impactos. E aí, tudo que a gente precisava era de alguém com esse olhar, né, acolhedor, que você sempre teve, sempre tem, um olhar justo, de humanidade, e falar, não, calma, vocês estão no caminho certo, vamos juntos, eu vou dar apoio aqui para vocês. Então, assim, foi muito, muito interessante, muito primordial pra gente, aquele empurrão ali que você deu. E mal você sabe que o grande apoio eu recebi de vocês, né? Bom. Porque
Eu tinha acabado de sair daquela história que eu honro também, né? Com aquela pessoa que foi um professor e um ativador da minha real essência, gratidão, meu professor. E aí, no final da história, eu me senti pertencente, acolhida, já num novo relacionamento, né? Às vezes a pessoa olhar e falar, é louca, acabou de fugir de um doido, já tá com outra pessoa. Mas eu sei que Deus sempre tem uma recompensa, Deus sempre, Ele nos honra de alguma maneira nesse caminho, né? E quando eu me conectei com vocês enquanto igreja, e eu cheguei ali naquele quintal com uma tenda Os de lona, desigrejados. né? Lembra? Lembro. E o Amish sempre brincava, né, com essa coisa de os desengrejados ou o ex-evangélico. Inclusive, eu me converti nessa igreja. Eu sou ex-evangélica hoje, para a glória de Deus, né? Que me permite estar neste lugar. Nada contra, viu, os meus irmãos evangélicos. Eu amo muitos. Mas Deus me chamou para estar fora desse lugar. E quando eu vi que aquele lugar, igreja, não tinha paredes, e naquele grupo tinha casais homoafetivos, tinham crianças, idosos, e tinha vocês ali tentando, né, entregar o que eu chamo de evangelho genuíno. Ex-prostitutas, ex-assassinos. Sim. Tinha de tudo. Sim. Ainda bem que você me avisou agora. Brincadeira! Eu já fui evangelizar uma vez no presídio e eu estava exatamente na ala de assassinas, né? A gente foi gravar um clipe lá e eu fui como produção de uma placa X para fazer parte dessa produção. E de repente uma ficou muito do meu lado, mexendo no meu cabelo. Aí uma pessoa me chamou e falou, Aline, cuidado com ela. Ai, Deus. Aí eu, o quê? Aí ela falou assim, então, ela tem um transtorno e se uma pessoa nega qualquer coisa pra ela, ela vai pra cima e ela já matou X pessoas. E eu, misericórdia. Oi, amiga, você quer o quê? Os anéis? Fala pra mim. Você corta meu cabelo? Mas eu relaxei, sabe? E eu entendi que ali eu estava num lugar seguro porque era o meu lugar. Era o meu lugar porque eu sei que quando a gente diz, né, nosso mentor é Cristo, nele a gente tem segurança e ele que é o amor não tem espaço para medo. É isso mesmo. Então, era um ambiente seguro para mim, apesar de, né? Mas, voltando para a nossa história, eu achei aquele trabalho incrível e eu me identifiquei muito, em especial com o cansaço de vocês. Porque, às vezes, né, a gente aprende assim e a gente, se não sai dessa bolha da religião, eu gosto até de comentar sobre isso, né? Porque para eu hoje estar Aline, umas pessoas me chamam de bruxa, outras me chamam de doida, outras me chamam de mística, outras me chamam de missionária, e no final todos estão certos, sabe? Eu não vou, sabe, dar preferência para ninguém, porque eu precisei vencer várias camadas e romper vários cordões invisíveis para estar hoje atuando com maestria, com leveza, dizendo que aqui pode, porque aqui é do meu jeito, esse é o meu lugar, né? Então, assim, eu passei por todos aqueles processos. E quando eu olhei para vocês, eu entendi que vocês também estavam querendo viver algo genuíno. Sim. Com certeza. Então, eu vi a tenda crescer e vi a tenda cair, né? Não cair por terra, mas foi um arrancar o acampamento e ir para um lugar mais alto. Conta um pouquinho pra gente como foi essa transição de estarem pastores e abrir mão de tudo isso para estar filhos e buscar dentro do autoconhecimento, dentro da sua própria identidade em Cristo, esse lugar que você já chegou. Sobre esse processo que você colocou, eu achei muito interessante até a sua pergunta, porque nós fomos inseridos de uma forma... A nossa vida é assim, a minha do Amish é tudo de sopetão, né? Então, bate aqui. Especialista em supetão. Surpreendidos para assumirmos esse projeto, que era um projeto social, na verdade. Começou como um projeto social, numa associação. E daí, quando nós demos conta, a gente já estava sendo apresentado para ser pastores ali em 1 mês, 2 meses só. Então, a gente foi para fazer... Eu estava fazendo até pesquisa de mestrado, de especialização, a Amish também, fazendo algumas pesquisas.
E a gente estava passando por um período muito turbulento da nossa vida. Quando a Amish olhou e falou assim, olha, com 19 anos eu fiz uma promessa para Deus e eu não cumpri. Eu falei que eu queria ser missionário por 3 anos. E daí, Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo e quiser que eu ainda faça isso, eis-me aqui. Não deu 24 horas. A gente foi ao Goiânia Shopping. Quando nós chegamos lá, o pastor para quem ele tinha prometido, quando ele tinha 19 anos, há 20 anos atrás, estava no Goiânia Shopping. Uau. E daí ele falou assim, olá, pastor, tudo bem? Eu sou o Amish. Ele falou, não, aí brincou, né? Nossa, cadê seu cabelo e tal? Fez aquelas brincadeirinhas. Vem cá, já saiu puxando ele. Eu tenho um lugar para você ir amanhã. Pega o endereço, aqui, tá? E nós fomos, mas nós não sabíamos que esse pastor estava com câncer, estava já desenganado, né? E ele estava cuidando desse lugar, fica em Aparecida, lá no Alto Paraíso, e ele não tinha mais com quem contar, porque ele precisava continuar o tratamento dele, precisava voltar para o Acre, e não tinha com quem deixar a igreja. Ninguém queria ir para lá porque as pessoas morriam de medo. Sim. E quando nós fomos para cantar, né? E dar apoio. E aí, no segundo encontro, ele já falou, não, vocês vão assumir. O golpe tá aí, cai quem quer. Que susto! O Amish olhou e falou, na hora, eu prometi para Deus. Então, assim, foi essa semana. E eu tô aqui, eis-me aqui. Então foi um processo assim, muito rápido. A gente assumiu lá, era um prédio grande que estava em construção, e ficamos lá por 3 anos. Foram os 3 anos que ele prometeu, olha só. E acabaram-se os 3 anos, aí as coisas vão desmoronando, né? É natural que seja assim quando acaba-se o tempo de alguma coisa. Sim. Mas nós, por amor, por apego, por carinho, né? Falamos, não, vamos para casa, e as pessoas que estão se sentindo desigrejadas, daí surgiu a ideia de desigrejados, Sim. podem nos visitar, podem vir para cá, e a gente vai fazendo células, vai fazendo cultos, e assim foi, que foi quando a gente te conheceu. Sim. Então, aquele grupo de pessoas, né, que não quis ficar lá no bairro, vinha de longe, participava das reuniões, fazia as células, igreja, e aí nós ficamos lá mais, eu acho que quase 3 anos também. Então, assim, foram 2 processos, 2 momentos diferentes. Sim. Daí veio a pandemia, 2020. Então, a gente não podia mais ter contato físico com ninguém. Mas alguns ficavam pressionando. E no nosso bairro, a maioria dos pastores morreram. Por quê? Iam lá, tinham contato com o pessoal que ficava forçando eles, e ficou doente, tchau, foi embora. E o Amish falava assim, eu não vou fazer isso, vamos fazer online. E foi quando a gente criou o online, né? Fazia pelo Instagram, mas ainda assim muita gente insatisfeita. E ali, quando eu peguei Covid, que foi assim uma situação muito delicada para mim, porque eu fiquei doente e o Amish também. A gente até nisso combina, né? Sim. E Deus falou um filho para muito, cuidar, né? tendo um filho para cuidar. Então a gente teve, eu assim em particular, eu tive um encontro muito genuíno com Deus. Eu estava com muita dor, respirando muito mal. Eu estava naquele ponto de ir ao hospital, mas eu me neguei. Eu falei, não quero, eu quero ficar em casa. Então, a gente tomou todos os medicamentos que eram orientados pelo médico, né? Fomos ao médico, mas eu não fugi de ser internada. E o Amish também, então a gente ficou muito, muito, muito mal. E ali eu tive um encontro com Deus muito maravilhoso, assim, com o meu fôlego curtinho. Eu falava, meu Deus, será que agora eu vou? Porque a sensação era essa. E eu não sou dramática, eu sou muito tranquila. Rock, underground, tudo assim. Eu não sou medrosa nesse aspecto. E eu ouvi muito nitidamente a voz de Deus. Eu tinha colocado uma frequênciazinha de cura, eu estava ouvindo a frequência. E eu me senti como se eu estivesse no universo, sabe? É bem literalmente isso. Viajando assim, no universo. Aí eu falei, nossa, agora já eu morri. Tinha quase que virado uma poeira cósmica, né? Gente, eu morri. E eu tive, assim, ouvi a voz de Deus. O fato é esse. E Deus falou assim, você acha mesmo que eu quero ver você sofrendo desse jeito? Porque eu sofria muito de ver as pessoas sofrendo. Então, por muitos anos, o salário do Amish não era nosso. Chegou lá em casa, a gente não tinha móveis. Então, as nossas roupas eram roupas velhas, roupas usadas. Sim, a gente priorizava sempre o entrega. outro. Sim. Então, eu comprava roupa nova para os outros, eu comprava sapato novo para os outros, eu dava dinheiro para os outros. O meu salário não vinha para a gente, o salário do Amish também não. Daí,
eu sofria de ver as pessoas sofrendo. Uhum. E aí, quando eu vi as coisas desmoronando, eu não queria soltar. E aí Deus falou pra mim, solta. Você não tem controle sobre isso. Uhum. Eu não quero ver você se matando por ninguém. Porque eu morri por você. Uau. Eu morri por eles, né? Então, Jesus falou ali muito forte no meu coração. E eu, naquele instante, eu assim, muito fraquinha, mal, muito mal mesmo. Eu só sentia lágrimas correndo, eu não conseguia nem soluçar de tão fraca, né? E eu senti tanta paz, Aline, eu te juro, assim, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Uma alegria me inundou, uma felicidade. Eu creio, já vivi E aquela momentos assim. voz me preencheu, assim, todas as minhas células ficaram muito Energizadas. energizadas, sabe? Por aquela presença. E eu, quando eu consegui retomar, esperei o Amish melhorar e no dia seguinte eu conversei com ele. Eu peguei e falei assim, olha, é hora de encerrar. A gente vai chamar as pessoas e vai informá-las, né, de que elas precisam seguir outros caminhos porque encerrou o nosso tempo. Já encerrou há muito tempo. E é um processo altamente dolorido, né? Muito. Porque as pessoas se apegam à figura do líder, do pastor, da missionária. E aí, quando você vai cortar esse cordão umbilical, é desastroso. Claro, né? e teve gente que ficou muito chateada com a Vira gente. inimigos também. Já vivi umas coisas assim. Alguns poucos entenderam, mas a maioria realmente não entendeu, achou que a gente estava abandonando. Mas naquele momento eu precisava olhar para dentro, porque a gente tinha olhado muito para fora, muito. E a minha vida inteira eu olhei para fora. Hoje eu entendo, né? Com os estudos que a gente já fez, com as terapias, que a gente tinha que primeiro olhar para dentro para depois olhar para fora. Sim. Então, essa é uma correção que nós estamos fazendo, né? Dizem que a metade da vida a gente passa fazendo tudo errado e a outra metade a gente vai consertando. Então, é meio que isso. Na verdade, a gente vai desfrutando, né? Porque você entende que o caminho é mais importante que o destino. Sim, com certeza. Então, você entra numa coisa de desapegar, de não negociar aquilo que faz sentido. E eu acho que é por aí. Exato, é isso mesmo. E esse percurso terminou assim, de forma, para mim e para o Amish, muito libertadora. Sim. Porque o primeiro não que você fala é muito libertador. Dá vontade de sair rodando o sutiã. Porque eu consegui! Cara, se Deus tá falando pra mim aqui, que eu tô quase morrendo, e Ele tá falando lindamente comigo, me preenchendo de felicidade, de alegria, que é uma felicidade que eu quero sentir sempre, e Ele tá falando que tá tudo de boas, por que eu vou ficar me martirizando? Sim. Então, foi isso que aconteceu, cada um seguiu o seu caminho, a gente, né, teve todo o período de pandemia ainda, e aí alguns se aproximaram como amigos, entenderam, foram super cordiais, outros cortaram as relações, né, procuraram outras igrejas, outros lugares, e eu e o Amish, a gente ficou literalmente desigrejado. E isso foi tão libertador, porque nós íamos à igreja não por obrigação, ou porque eu tinha que servir alguém, eu tinha que fazer algo, né, eu fazer um louvor, fazer uma... Não, eu ia com tanto prazer, com tanta alegria. Leve sem peso. Não, literalmente, para entregar o meu louvor ao Senhor. Não que antes eu não fizesse, mas tinha, assim, aquele peso da obrigação, né? E aí, de forma espontânea e livre. E aí, a gente foi para nossa área de trabalho, né? Cada um fazia seu trabalho. E no trabalho e na rua, levando a palavra de Deus. Levando os testemunhos, que é o que você faz, né? Lindamente. Sendo a missionária, que leva um pouquinho de misticismo, eu contando, né, a situação que eu vou entrar já. Tá. Aí essa amiga falou assim, mas ela é o quê? Ela é missionária? Eu falei, ela é missionária e ela é mística também. Fala, meu Deus, eu quero conhecer essa figura que me roubou do Ciranda. Meio que... Queremos a cabeça dela. Né? Sabe o que eu penso sobre isso, amiga? Eu penso que a gente é um fragmento do Cristo na Terra. Isso. Então, Jesus, ele não tinha essa coisa de sair estabelecendo placas, sabe? Ele andava livremente, ele bebia vinhos, ele era um super alquimista que fazia vinho bom.
ele defendia prostitutas, ele abraçava leprosos, ele quebrava tudo que a religião construía, ou seja, ele também irava. Sim. E ele tinha essa coisa que eu acho que a gente tem que ralar muita bunda na brita para chegar nos calcanhares desse cara, né? Sim, Que eu com chamo de meu mentor. Então, quando a gente entende essa liberdade de ser quem você começa a entender a Bíblia de uma forma descodificada. Com certeza. Teve um dia que eu fiquei viajando, né? E eu falei, gente, o que Deus quis dizer com na casa de meu pai há muitas moradas? Falei, será que ele tem um condomínio Alphaville lá no céu e ele tá falando sobre tamanho de lote, o quanto você merece? Eu acho que não, né? E aí, quando eu fui começar a estudar as terapias integrativas, e eu como uma cientista da alma, né, uma pesquisadora das coisas, eu comecei a me permitir, como uma pesquisadora, olhar para aquilo que as pessoas diziam não olha, Sim. sabe? Então, quando eu comecei a entender e a atender pessoas de religiões de matrizes africanas, católicos, espíritas, evangélicos, ateus, eu entendi esse negócio no fundo da minha alma, sabe? Sim. Porque você só tem um filho, eu tenho 2, né? Eloá e Emanuel. Beijo, mamãe ama pra caramba vocês. E cada um tem uma vibe, cada um tem um jeito, cada um tem a sua forma de ser. Então, eu entendo que no meio de tudo isso, nós seres humanos, busca a mesma coisa. Sim. A gente só muda o nome das coisas, Exato. sabe? Esses dias eu assistindo o filme A Cabana, né, pela 8ª vez. Maravilhoso. E quando aquela chinesinha ou japonesinha que representou o Espírito Santo chegou falando, né, quem ela era. E ela falou, eu sou o movimento, eu sou a força. E naquela semana eu estava estudando os arquétipos e me veio a palavra Yansan. A minha intuição falou. E esse arquétipo Yansan, ela é sobre movimento e força. Eu vi eu identifiquei na fala do filme a figura do Espírito Santo, que é uma figura mais doce, com a energia mais feminina, né? Sim. E aí, naqueles dias eu estudando, falei, cara, olha só, tô entendendo. Interessante. Então, assim, cada um chama de um jeito, fala de um jeito. E no meio disso tudo, existem muitas moradas na casa do nosso Pai, né? Com certeza. Então, quando a gente sai desse lugar que é tão libertador para olhar, seja para, sei lá, um pastor, um padre. Eu tenho um amigo padre, né? Um colega, o Rômulo. Um beijo, Rômulo. Ele é jovem, ele é DJ e a gente se conectou de uma forma muito linda em função da irmã dele, que é uma outra história. Quero até trazer eles aqui uma hora. Mas, enfim, eu consigo me comunicar e me dar muito bem, seja com quem for agora, sem querer pregar a mensagem verdadeira, senão você vai para o inferno, Sim, aleluia. Porque né? a verdade é relativa, né? O que é verdade para você, às vezes não é verdade para mim. Então, exatamente. Vai da crença de cada pessoa. Eu não posso invadir a consciência de uma pessoa, a consciência de alguém que teve uma construção cultural desde a infância. Então, como que a gente vai desconstruir isso, né? Sim. A sua crença é sua, Paulo falou, né? Sim. Então, a sua crença é sua, a minha fé é minha. Então, eu não posso invadir a sua forma de ver Deus. Exatamente. E quanto mais eu estudo, mais eu entendo o Jesus que eu conheci na vida real, sabe? E quanto mais eu conheço, mais eu apaixono nessa busca e nesse entendimento de que eu fui uma escolha dele, assim como você também é, né? Então, a gente vai caminhando nesses caminhos e entendendo que quando eu olho para alguém, seja quem for esse alguém, nós somos imagem e semelhança. Então, eu me conecto com um pedaço de Deus na Terra. Sim, né? Verdade. Enfim, muitas histórias, muitas coisas que a gente já viveu. E eu sei, porque até hoje eu tenho essa dificuldade de encontrar pessoas que passaram pelo caminho, né, por minha história, e não me reconhecem mais. Porque eu já estive muito integrada em
sistemas religiosos, em comunidades religiosas, a fim de... Hoje eu entendo que foi tudo um aprendizado, Sim. né? E às vezes eu reencontro essas pessoas, estas pessoas, elas me acham estranha agora. What? Ver aqui uns cristais, uns gráficos de radiestesia que é bem cara de Harry Potter, né? Me ver assim com umas ferramentas e os bonecos andando na água, fica meio que com, né? Pode falar, produção fiofó trancado? E eu sei, amiga, que você saiu do mesmo saco de farinha que eu, né? A gente, por mais que tenha essa mente aberta e acha que estava totalmente livre, possivelmente eu te impactei quando eu disse, amiga, eu quero te constelar. Eu achei muito, assim, pra mim era tudo muito novo, né? Claro, E eu, sem julgamentos, sim. né? Eu tô colocando isso na mesa. Eu, assim, não por preconceito, não pelo tipo de terapia, nada disso. Mas porque eu sempre fui resistente para me conhecer. Então, a questão era toda essa. Porque o Amish, ele sempre falava assim, olha, você é muito nervosa. Aí eu sou a pessoa mais calma do mundo. Então, né, quando o filósofo diz, conhece-te a ti mesmo, a gente não gosta Essa é uma chinelada cósmica, sabe? E aí a gente acha que se conhece, mas não se conhece. Até ter a consciência de que é necessário estudar, conhecer, fazer terapias, né? Fazer um Mergulhar percurso dentro, de né? autoconhecimento Sim. para você conseguir olhar para si e entender quem realmente você é. E eu acho que, no fundo, eu tinha medo de saber quem eu era. Porque hoje eu entendo, com várias situações que eu passei na minha infância, que eu precisava ser perfeita, né? Então, assim, apesar de eu ter os meus momentos ali de rebeldia, de rock and roll, eu precisava não deixar vácuos, não deixar espaços para reclamações, porque eu tinha que entregar o meu melhor sempre para as pessoas, para que ninguém me visse como imperfeita. Você tinha que cumprir os protocolos de entregar a expectativa do outro, né? Redondinha sobre você. Me lascando por dentro. Desculpa aqui o termo. Mas era isso mesmo. Se você faz isso, você está se lascando também, entendeu? Então, eu independente de eu estar fritando o meu cérebro, de eu estar sofrendo muito, eu estava sempre do lado de fora com um sorrisão até a orelha, entregando o meu melhor sempre. Sempre. O seu tudo, né? Porque eu te conheço. Tudo. E para mim, isso era servir o outro. Não é. Tá errado. Como que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? É amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Como que eu vou te amar se eu não me amo? Do mesmo tanto, né? Tá errado. Então, assim, tá um desequilíbrio aí que precisa ser consertado. E aí, o que aconteceu? O Amish vinha me pressionando e ele, não, olha, amor, já conversei com a Aline, já tá pago, é um presente pra você, a terapia. Aí eu, mas eu não preciso, tá tudo bem, pra quê? Não, eu vou indicar fulano, eu vou indicar ciclano pra ela. Minha amiga, não, né? Amor, deixa eu te falar, não, esquece. Esse é o teu problema. Você tá sempre pensando que o outro podia fazer, né? E você tá se deixando de lado. Não, é você. Aí eu vim. E aí foi um impacto para mim, porque eu tinha, inclusive, um mês antes, uma pessoa muito querida, muito próxima de mim, tinha me dado um presente espiritual. Sim. Era uma terapia, agora eu não lembro o nome, que é feito à distância. Implante de chips. Brincadeira. Não, no final foi isso, né? No final a gente descobriu que tinha. Aí eu desichipei deschipei ela. Esqueci, bioenergética. Biomagnetismo. Isso, pronto. Aí, uma pessoa muito querida, sabia que eu tinha dores no rosto, né? Porque eu tinha uma paralisia facial, então sinto dores aqui no nervo trigêmeos e tal. E aí, essa pessoa muito preocupada, ela bem intencionada, né? Falou assim, nossa, eu vou te dar um presente. Eu fiz. Eu só fechei o olho e tal, dei o ok pra pessoa. E aí, a distância aconteceu e não senti nada demais. E as pessoas acham que não acontece, né? Meu Deus do céu. E foi um mês terrível, foi um mês assim... de desequilíbrio emocional, um mês de desequilíbrio Surto. em tudo. Você entrou numa catarse Muito e quase estranho. foi a loucura. Exato, pronto, você resumiu tudo. E aí o Amish falou assim, tem algo errado. Marquei com a Aline, você tem que ir lá. E aí eu vim com um propósito, e Deus é tão maravilhoso, né, que você descobriu uma outra coisa muito mais séria, que foi essa questão do chip espiritual. Sim.
E aí, apesar da pessoa bem intencionada, quem fez lá o biomagnetismo Aham, não estava bem intencionada e sim. realmente queria. E te chipou. Exatamente. E eu fiquei assim, desnorteada. E quando eu cheguei aqui, foi muito interessante, porque tem os bonequinhos na água, né? Eu já sabia porque o amigo já tinha feito, Aham. mas eu achei muito interessante aquilo, achei engraçado até. Eu falei, gente, como é que vai mexer isso daqui? Ela quase fazia assim, ó. Aline, eu te conheço. Colocava aqui, não, ela não, literalmente, porque se ela fizesse, sei lá, isso daqui, assoprasse, aí eu ia Eu falar. ponho os bonecos e falava, xalabim, xalabim. E aí eles moviam. E as coisas foram casando muito bem, sabe? Na área familiar, na área profissional, em todos os campos. É assistir a própria história, não é, amiga? Totalmente. A água, ela Meu revela, ela é Deus. perigosíssima. Ela é pior do que a cerveja. Vinho. Não, aí né? Eu falava e tirava a mãozinha e ficava imóvel. E os bonequinhos iam se mexendo assim. Aí eu falei, como eu sou muito espiritualista, eu acredito muito nas questões energéticas, né? E aí eu falei, ai, que legal, cara, olha o que tá acontecendo aqui. Mas aí veio uma coisa que eu não queria ter ouvido, que foi a questão profissional, né? Então, assim, pra mim foi um choque, um impacto. Porque eu tava no lugar onde eu amava muito, eu amo as pessoas que estão lá demais. Foi um lugar que me acolheu muito. Mas aí a gente chegou num ponto que é aquele ponto da mudança, em que, na maioria das vezes, a pessoa não quer mudar, né? E esse ponto de virada já tinha acontecido uns 2 anos antes desse episódio, da sua terapia. E eu fiquei resistindo. E aí, o salário não aumentava, só diminuía. O que você resiste, persiste. E o trabalho só aumentava também, não diminuía. As pessoas maravilhosas, um ambiente muito gostoso, mas Estagnados. isso exatamente. E nada pode estar estagnado, né? Não. A nossa vida tem que estar em movimento. Sim. E aí foi quando a minha terapeuta maravilhosa Alguém aqui conhece ela? Me dá o telefone dela. falou assim, bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, mas não fica assustada, fica tranquila, porque eu vi aqui alguns movimentos diferentes em relação ao seu trabalho e parece que vai rolar uma mudança, Vange, vai ser logo. Aí eu ri, né? Eu falei assim, será, A né? Aline tá blefando. Ela não é tão assim. Vai, coloca os papeizinhos. Ela vai sair quando? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não, dezembro, janeiro ou fevereiro? Só uma pausa. Galera, às vezes a minha intuição fala assim, põe uma data no papel e põe na água. E você vai pirar se eu mostrar isso aqui em qualquer momento, em outro episódio. Por quê? Porque o papel não molha e ele simplesmente tá ali e tá fazendo ressonância no campo. Mas teve um que afundou nessa história. Foi muito interessante, porque eu tava encerrando já, né? Já tinha Sim. feito até a desconexão do chip espiritual e tudo. As falas, descobriu né? as falas de comando. E aí ela já quase encerrando, ela falou, peraí, deixa eu fazer aqui uma coisa que eu senti. E aí colocou os papeizinhos, né? Quando que a Vange vai sair? Dezembro, janeiro Qual ou fevereiro? é o tempo limite? Isso. E aí ela colocou, aí 2 papeizinhos lá ficaram intactos. Ela quase tirou minha mão, galera. Não põe não. Eu não quero sair. Janeiro, simplesmente foi pro fundo, assim. Aí eu, não acredito, como assim, amiga? Que loucura, né? E eu fiquei, mas como que vai ser isso? Porque eu tinha acabado de renovar o meu contrato. E eu falei, nossa, o que é mais difícil de acontecer é a renovação de contrato. Mas mal sabia eu que era uma decisão minha e não da instituição. Exato. Né? Daí a gente tratou sobre outras questões e foi embora. Tá. Você foi embora, só um minuto. Não, assim, foi embora modo de falar, né? Fui embora daqui. E eu falei, Deus do céu, agora eu só preserva a minha amizade, pai, que essa treta de afundar papel, mano. Enfim, eu fiquei de fiofó trancado depois daquela sessão. No fundo, era uma coisa que eu sentia, mas não queria admitir. Né? Então, eu sentia já e resistia. Já estava muito claro, né? Você só não queria ver. Não queria ver, exatamente. Eu sentia, mas eu resistia. Daí, foi embora, a vida continuou, né? Novembro, aí dezembro, a gente já entrou de férias.
E aí recebemos um convite para visitar meu cunhado e tal. E aí começou a história de medicina. No início de janeiro, isso. Então, assim, virada de dezembro para janeiro. E foi tudo muito, muito, muito rápido. Porque as aulas já iam começar. E aí, eu e o Amish fomos colocados, assim, né, contra a parede para tomar a decisão rápido. Sim. Porque a gente tinha que ou voltar ou ir para lá. Para Foz do Iguaçu, no caso, né? Que era a orientação que a gente recebeu, era para fazer medicina e morar em Foz. Daí foi aquele impacto, assim, né? O Amish lá de São Paulo, por conta própria, falou, bom, vamos lá conhecer Foz do Iguaçu, no meio do caminho, a gente vindo para Goiânia, olha só. Ele saindo de São Paulo para vir para Goiânia, chegou numa bifurcação, ele falou, esse aqui é o caminho que a gente vai para Foz ou vai para Goiânia, e aí? Aí eu, ai meu Deus, e agora, né? Ele, Foz, e foi embora. E a gente foi, conheceu Foz, né? Conheceu o Paraguai, conheceu a Argentina, eu nem sabia que lá do lado tinha Argentina também. Que massa. E foi, assim, muito amedrontador para mim, porque... Gente, é mudança de tudo. Eu ia mudar a minha vida, a vida do meu filho, a vida do meu esposo. Só uma pausa aqui. Eu tô te ouvindo, veio na minha tela mental o campo do Amish, que fez ressonância com o seu. Eu não posso expor detalhes, assim, mas esse é de boa, porque eu sei que ele vai contar no episódio dele. Não percam o próximo episódio, que é com esse cara aqui, que casou com essa gata, tá? Mas, enfim, no campo dele tinha algumas possibilidades de lugares. E teve um que eu coloquei, isso aqui representa lugar nenhum. Sim, isso impactou muito ele. E todo mundo virou as costas. As representações falou, porra, Aline, nem um lugar nenhum me quer. Tô apavorada. E aí, me veio intuitivamente de colocar clientes e uma nova possibilidade para ele. Sim. E a energia dos bonecos no campo ressoava como um doutor especialista em algo muito foda. Nossa, foi mesmo. E começou a fazer fila. Eu falei, mano, eu não sei o que que é, não. Mas é um negócio aqui que você vai ter Foi gente mesmo. para atender. E em especial, vou deixar registrado aqui, porque agora eu sou bruxinha validada, sem medo, com um fiofó destrancado, entendeu? Tinha uma mulher que era como a secretária dele. E a energia era de uma mulher negra. Pronto, falei. Pronto. E aí, eu sei que tudo aquilo foi movimentando e ele numa postura de uma outra patente, porque o Amish, como ela, gente, ela é mestre, ela tem várias profissões, essa menina, ela é muito uau! E agora está estudante de medicina. E o marido não fica atrás, né? Ele também é ele... Para começar, no currículo dele, ele é um desconhecido. Como é que ele fala? Esqueci. Ele é desconhecido internacionalmente com a banda dele. Brincadeira. 3 CDs gravados. 3 CDs gravados que ele nunca publicou. Desconhecido. Mas, não enfim. vou dar spoiler sobre a mulher negra que você falou, vou deixar ele falar. É? Então, Choquei. Escreve aqui, produção. Choquei. Eu já tô até com medo. Mas, enfim, eu lembrei disso e eu lembrei que tudo que estava ressoando no campo dele fazia conexão com o que estava acontecendo com você. E do Davi, você lembra da Argentina? Da bandeirinha da Argentina balançando? Lembro. Gente, eu tô com medo de mim. Então, não, Deus, o Senhor me disse assim, cara, vai lá, faz obras mais loucas e maiores do que eu já fiz, né? Isso. Então, eu não tô aqui pra brincar de quem fui chamada pra ser, não, papai. É nós. Vou saber da menina negra aí. E ela tinha constelado também o Davi, né? O filho. O meu filho, tem 12 anos. E ele ficou impactado. Uma das coisas foi isso. Não, olha só. Uma das coisas que ela viu foi a bandeirinha da Argentina do ladinho dele, representando ali, né? Um lugar, uma possibilidade. Uma possibilidade onde ele que ele é um atleta do tênis, viu, gente? Isso. Vocês vão escuta esse nome, Davi Amish, em breve, em qualquer lugar mundialmente conhecido. Aí chegamos em Foz para conhecer. Uhum. Aí os amigos que nos receberam, né? Falaram assim, olha, bem ali tá o Paraguai, é só atravessar a ponte, né? Tá 10 minutos daqui e tal. E há 20 minutos tem a Argentina. A gente se olhou na hora. Eu e o Amish e Aline. o Davi. Na hora a gente lembrou. A Aline. O Davi olhou e falou, oi? Argentina? Sim, a Argentina tá... É só atravessar uma ponte também. Tá 20 minutos da nossa casa aqui. E na hora veio... O Davi lembrou? Falou, óbvio. mamãe, a tia Aline. Na hora ele falou assim, mãe, a
gente, a Aline falou da Argentina, não acredito. Foi muito impressionante, gente. muito impressionante como que você é muito usada por Deus. Em todas as áreas, né? E nessa em especial. Na verdade, hoje eu faço o que eu sempre fazia, porque é um dom, né? De acessar a alma, de sentir, de olhar, de ver o final das coisas. Sim. Só que eu fazia isso de uma maneira muito religiosa, Isso. né? E hoje você faz de uma maneira profissional, né? Sim. Olhando para a alma das pessoas com as Sem técnicas julgamentos. sem julgamentos. Sem julgamentos, De uma né? terapeuta responsável, uma terapeuta Sim. que está preocupada, né, em levar cura, em levar alívio para a alma das pessoas. E em especial, liberdade. Liberdade. Porque quando você não tá protagonizando no teu palco, o isso. resto não vem. Não. Quando você tenta negociar com o sistema aquilo que você tira de você, você vai ficar doente. É isso mesmo. Então, quando você, né, acessa esse lugar de loucura, porque olha só, você tinha um emprego e pessoas que te amam muito, né? Quem não te ama? E eu não tô falando isso pra te puxar saco, não, porque eu não sou dessa, mas você é uma pessoa muito amável. É fácil de amar essa menina, gente. Obrigada. Eu imagino ela médica, assim, ela vai ter fila de gente só pra ir lá ver ela Já sorrir, quero, entendeu? Nossa, olha, o mundo precisa de médicos mais humanos, mais É humanistas. outro tema, outro episódio. Quando você essa é a minha voltar pro missão. Goiás, nós vamos conversar sobre isso. Mas, enfim, foram vários movimentos que você escolheu olhar e você sentiu que a vida só te levou? Você não precisou de fazer força nenhuma? Sabe o solta que você fala nas terapias? Solta. Deixa a vida... Solta e confia. Deixa a vida te levar. A vida é Deus, a vida é Jesus. É Ele quem vai te direcionar. Então, solta. Porque a gente fica querendo segurar a vida ali como se fosse um controlezinho, né? Sim. Então, tem que ser do meu jeito, isso daqui tem que ser de acordo com a minha vontade, isso aqui não é. Então, a minha vontade era de permanecer onde eu estava, porque para mim era confortável. Zoninha de conforto. A zoninha de conforto, que estava muito desconfortável. E te adoecendo, né? Exatamente, que não tinha mais nada, né? Ali de confortável me favorecendo. No entanto, eu olhava e falava, mas aí mudar é difícil. Mudar requer tirar tudo do lugar. Sim. E como que vai ser isso? E não é todo mundo que tá afim, né, de fazer esse movimento. Não, mas é necessário. E essa moça aqui, gente, ela chegou num ponto de aprender com o burnout. Sim, né? Exatamente. Ela, que é uma comunicadora nata, profissionalíssima, ela não suportava nem entrar em rede social. Sim. Ela sumiu, achei que era comigo. Eu falei, Não. sobre os papéis. Eu Brincadeira. tenho dificuldade, juro. Sim. Eu tenho dificuldade. E quantas pessoas não estão nesse lugar, né? De não suportar mais o trabalho e não soltar. Não soltar sociedades falidas. Sim. Não soltar essa coisa de... Olha, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser que venha ter um monte de comentário na sequência, mas mentiram pra gente quando disseram que a faculdade é o lugar de sucesso ou o concurso é a estabilidade, porque eu atendo pessoas que têm estabilidade, têm a grana, mas não tem ela mesma, né? Não, aí pronto. sai caro. Não dá. Não é assim? Não dá, não pode ser assim. E eu cheguei nesse ponto, né, do burnout mesmo, do quase surto, e... Eu estava até olhando esses dias, lendo alguma coisa, onde um autor falava que, na verdade, o burnout, ele não agora me fugiu a cabeça a palavra correta. Um transtorno? Mas não, ele acontece, não é por preguiça ou porque a pessoa está fazendo corpo mole, é pelo excesso mesmo. Com certeza. De o cérebro, ele te ajuda. Então, quando você... chega no burnout, é porque X, Y, Z não fizeram o trabalho deles, e aí alguém que é seu superior sabe que você faz, pega o trabalho X, Y, Z e coloca para você fazer, porque sabe que você vai fazer. Então, o excesso de trabalho, o excesso de tela, que no meu caso, trabalhando com comunicação, então trabalhava com redes sociais, tinha que escrever no computador. Aline, eu tenho tanto bloqueio que para atender celular, te juro. Eu sei. Eu tenho dificuldade de atender minha mãe, só para você ter uma ideia. Meus pais, meus irmãos, quando me ligam. Me dá um mal-estar, uma coisa assim tão ruim. Eu já entrei no seu campo, eu já tô aqui, ó, aí eu saio.
eu deixo o celular tocar e eu, ai meu Deus. É como se eu tivesse em alerta, porque alguém tá me ligando para eu fazer algum trabalho muito importante que tem que ser para ontem. Entende? É como se fosse uma cobrança, né? Isso. E eu olho, eu vejo, ai, é minha mãe. E aí eu volto e eu, não, peraí. Aí eu vou e ligo. Eu ligando é diferente. Sim. Mas a pessoa me ligando, eu me sinto cobrada. Eu tenho muito disso ainda em mim e é uma coisa que esse cara aqui, ó, o Fernando, tá me ajudando a vencer. Que bom. Porque você sabe que a fotografia fez parte da minha vida, quase 20 anos de carreira. E eu tomei um certo ranço, porque eu tinha a impressão de carregar dentro de uma máquina chamada computador partes da vida das pessoas. Sim. E elas não se importavam em buscar aquilo no tempo combinado, na hora combinada. E quando eu precisei fazer essa ruptura com, né, uma parte da minha história, onde eu escolhi, né, me honrar um primeiro casamento e fazer esse movimento de divórcio, e junto eu escolhi ser mãe, estar mãe. Sim. Então eu abandonei, né, eu soltei, a palavra é soltei. Soltei uma carreira de fotógrafa, onde eu já estava entre as 10 mais indicadas aqui do estado, e uma agenda lotada, uma equipe maravilhosa. Eu escolhi deixar fora a loja, né? Porque eu tinha também uma empresa de decoração de eventos personalizados, enfim. Então, quando eu passei por tudo aquilo, eu entendi o quê? Que não era fácil. E agora o Fernando, que é um artista nato, que está aí, né? Falou, Aline, um dia a gente treinando, ele também é o meu personal class de jiu-jitsu, e a gente um dia no treino, ele comentou, ele falou, Aline, e aí, como é que é? Quem poderia me dar aula de fotografia? Aí a minha intuição falou, cara, pega na mão desse cara. Sim. Eu falei, ué, Fernando, eu. E aí a gente começou, e ele se revelou um super artista. E quando eu olhei para aquilo, eu entendi que, por ele, eu comecei a olhar para isso com leveza. Sim. Porque eu renunciei 20 anos, quase 20 anos de final de semana, onde pessoas casavam, saíam de férias, passeavam, eu estava com a agenda lotada, cuidando de pedaços da história de alguém que eu não podia falhar, eu não podia passar mal. Então, eu vivia nessa tensão. Sim. Então, antes, quando eu escutava assim, meu book tá pronto, eu quase... Meu Deus. Sabe? Porque as pessoas têm muita expectativa, né? Sim. Antes, durante e depois desse processo. Então, eu escolhi, sabe, me curar, e o Fernando tá me ajudando a se curar disso, porque existe uma artista que antecede a terapeuta. Sim. E eu amo essa menina. Sim. Ela registrou, ela fez parte de milhares de pessoas ao longo dessa história toda, né? Em salas de parto, em casamentos, em festas, batismos, enfim. Então, eu super entendo você. Eu não cheguei a ter, né, esses episódios, para mim foi mais traumático, é uma outra história que depois eu quero compartilhar com vocês. E eu sei exatamente quando você fala que não suportava viver isso. Mas eu quero te perguntar, o que o burnout te ensinou? O burnout principalmente me ensinou a olhar para mim, né? Porque o meu desespero era sempre entregar a melhor matéria, a melhor notícia, o melhor post. Em tempo real, né? Em tempo... Nossa, essa palavra eu vi muito. Em tempo real. Você vai entrar ao vivo agora! Quase que sem equipamentos, né, adequados, mas assim, eu tinha que me virar nos 30. Sempre foi assim, né? Sempre foi Muita assim. cobrança, pouco recurso. Muita cobrança. Inclusive, e zero tempo para entregar. A carreira do jornalista, ela é muito injusta. Sim, eu sei. Principalmente para quem está na TV, as pessoas olham e falam assim, tá brilhando, é tão né? Glamouroso, Nossa, né? Estar na tela. Não é não, gente. É toda enganação. O salário não compensa. Já acompanhei nos bastidores. Os riscos que você corre, de correr de um lugar para o outro. O motorista tendo que correr de forma insana para chegar numa matéria e não perder o time dele, né? Sim. Então, assim, teve uma vez que a gente saiu daqui para Brasília. E naquele dia eu falei assim, eu ainda quero ter filhos, eu não tinha filho ainda, né? E eu falei, caramba, eu quero ter filho, eu não quero morrer numa estrada dessa, não. Sim. Pelo amor de Deus. Então, foi um dos motivos até para eu sair da TV também.
E em todos os lugares onde a gente passa, né, na profissão de jornalista, Sim. a gente é muito cobrado. Existe ali cobranças, N cobranças. E às vezes, na maioria das vezes, desvalorizados, né? Muito. Eu quero até, amiga, te pedir licença. Eu quero honrar aqui 2 primos meus que já não estão com a gente. O Ari Júnior, que faleceu naquele acidente, né, do avião do Chapecó. É um primo que foi muito renomado e reconhecido na Rede Globo. Quero também honrar a vida do Éder Pimenta, que tem pouco tempo que faleceu também, que foi um grande artista, né, da parte de comunicação. Ele era um cinegrafista, inclusive trabalhou no Ciranda, né? E ele também era um artista muito especial. E eu honro a vida desses meus primos, que já não estão mais aqui. E eu escolho seguir adiante fazendo também por eles, viu? Sim, com certeza. Eu queria trazer isso, porque na família tem, né? Porque eles não estão aqui, mas eles seguem vivos no coração da gente. Então, eu sei exatamente o que é a gente passar por tudo o que passou como comunicadores, né? Eu sempre estava na função de fotografar algumas coisas, eles registravam com imagens lindíssimas, você fazia essa cobertura e a gente já tomou muita cotovelada, já foi muito assediado, muito ameaçado, porque, infelizmente, a comunicação hoje é isso, né? É uma coisa manipulada e também isso a gente deixa para outra hora, senão vai que cai aqui nesse vídeo. Enfim. Deixa quieto. Mas, amiga, se você aprendeu com tudo isso e hoje você está estudante, né, acadêmica de medicina, estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Muito mesmo, de verdade. Eu me emociono quando eu falo. Porque eu sei que não foi fácil fazer essa travessia e queimar a ponte. Exato. O que você encontra nesse novo lugar? E se você se encontra nesse novo lugar? Por incrível que pareça, eu acho que é a primeira vez que eu tô me encontrando de verdade. Glórias! Aleluia! É real oficial aqui. É bem sua cara esse negócio. É engraçado, eu nunca pensei em fazer medicina, era algo tão distante da minha realidade. Mas quando eu saí do ensino médio, eu tentei por 3 anos fazer biologia. Porque eu queria fazer pesquisas biológicas, entender um monte de coisa do corpo, ser uma das cientista. plantinhas. Eu achava muito interessante. Mas assim, não deu, fui para o jornalismo. 2 caminhos totalmente diferentes, né? E foi maravilhoso. O caminho que eu percorri no jornalismo me ensinou muito, muito mesmo. Sobre percepção da sociedade, sobre o ser humano, né? Sobre as ciências sociais. Então, assim, foi muito bom. Que isso não separa do corpo, né? Hoje eu entendo. Você foi por etapas para chegar nesse lugar. Eu tive que conhecer aqui e aqui, né? A cabeça e o coração, para depois conhecer o corpo. Daí, quando veio a sugestão da medicina, foi um momento, assim, muito intenso e tenso, porque a gente tinha que tomar a decisão em 1 semana, praticamente. Imagina, mudar o futuro em 1 semana. Dá para fazer uma série, hein? E a Aline foi muito assim... Nossa, a gente ficou com muito medo, óbvio, mas foi tão gostoso. Eu falei, caraca, é a primeira vez na minha vida que eu consigo estudar, né? Sem peso. Só estudar, vamos colocar aqui só entre aspas, porque é integral. Mas era um sonho de criança que eu tinha, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, assim, a minha adolescência, a minha juventude, a minha vida adulta inteira, eu não era o pai do Cris, não, gente, mas eu trabalhava em 3 empregos. Sim. Então, eu sempre estava trabalhando ali em 2, 3 lugares. E a realidade de um monte, né? Sim. E aí, quando eu me vi ali naquela sala de aula, contemplando o lago na frente da faculdade. Que delícia. E aquelas matérias muito difíceis, que foi assim, muito, muito, muito difícil para mim. Porque parecia que meu cérebro estava literalmente rasgando. Saindo das humanas, que você surfava na crista da onda para abrir diferente. um cadáver, entender? Na primeira semana. Pensa, se chega na faculdade, primeira semana, olha só, gente, no sábado nós teremos a morgue. Aí morgue? O que é morgue, gente? A gente vai ter acesso aos cadáveres, a gente vai conhecer. Mas já? Como assim? Deus me livre e me guarde. E aí, quando eu me vi ali, eu falei, eu me senti tão privilegiada, sabe? De poder estudar o corpo humano, de poder entender
algumas questões. A gente está começando ainda, só tem um ano, né? Mas, à medida em que o tempo foi passando, que as matérias foram acontecendo, eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é um privilégio, eu tô conhecendo como que a gente funciona por dentro, como que a gente pode consertar, né? Se for da vontade de Deus ali, eu ter uma técnica para consertar uma veia, um músculo, seja lá o que for no corpo humano. É um privilégio isso. Com certeza. Você ter acesso à vida de outra pessoa para poder contribuir para que ela fique bem. Com certeza. Para mim é uma dádiva. E aí, à medida em que a gente foi estudando as célulazinhas, né, os tecidos, o Amish, ele ri de mim, porque eu falo que nem criança. Eu falo assim, você tá apaixonada. Ela é muito lindinha. Eu falo assim com muito carinho, porque é assim que eu vejo a criação de Deus, sabe? Com certeza. E cada dia, Aline, a cada aula, eu fico mais apaixonada por Deus. Você tá muito leve. Eu olho assim, eu olho o corpo humano e falo, que máquina maravilhosa, perfeita, indescritível que o Senhor criou. Eu imaginei que quando eu vejo os fiozinhos, né, os nervos, tudo interligado, né? Os fiozinhos assim. Aí você olha e fala, caraca, Deus pensou tudo. É muito surreal, é muito lindo. E eu me sinto muito, muito privilegiada. E pela primeira vez eu me sinto olhando para mim, para dentro de mim. Pode parar aqui, produção. Já tá tudo fechado aqui. Eu me sinto completa hoje. Inclusive, eu recebi essa pergunta de vários amigos. Você está feliz? Muita gente me perguntou isso. Porque é o que nos importa, E né? antes eu pensava assim, será que se eu falar que estou feliz, a pessoa vai se incomodar? E aí, familiares, amigos, muita gente mesmo, assim, chegava e perguntava, você está feliz? Aí eu não conseguia reter, conter. Eu falava assim, cara, você não tem noção. Eu nunca estive tão feliz na minha vida. Olha, não tem preço. Então, é um céu, é um mel? Não é. Porque a gente todo dia tem que atravessar uma ponte perigosíssima. A gente vai e volta todos os dias. Acontecem muitos acidentes, a gente vai de moto. Por quê? Porque o percurso de carro é muito lento e demora demais para a gente chegar. Nós temos que estar na faculdade às 7 horas. E aí eu não posso correr o risco de chegar atrasada. Essa é a jornada do herói, amiga. É a jornada. Tem que ter um negocinho aí pra você todo falar. Dia. Olha só. O Amish consegui. Porque eu vou atravessando a ponte. Olha a música que eu canto. Cheguei na igreja esses dias, estava tocando. A gente, na hora que vai entrando assim na ponte, na contramão, detalhe, né? Me vê uma música aqui. Detalhe. Segura na mão de Deus. Não, eu vou assim, ó. Eu fecho o olho, seguro nele. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra continuar. E eu vou cantando até atravessar, sabe? Aí quando atravessa, eu... Ai, que bom. Aí você canta um rock. Ai, eu não morri. Fernando também curte rock and roll, só que é dos pesadão. Ótimo, bom demais. Tem que marcar pra ouvir um rock dos bons. Né? E aí? E aí é um desafio muito grande todos os dias. A gente tem que estudar em outra língua, a gente tem que encontrar com uma outra cultura, né? Nem sempre as pessoas são amistosas. E nos primeiros 6 meses a gente encontrou muita truculência, inclusive, sabe? Imagina, Argentina e Brasil. É. Sei não. A Copa, eu tenho traumas. Eu tinha medo quando alguém... existe uma rixazinha, sabe? Enfim. Mas a gente olhou e falou, cara, se Deus nos colocou aqui, como nós acreditamos que sim, que Ele abriu todas as portas e possibilidades para que a gente estivesse aqui, então Ele vai mover esses corações em nosso favor. E as coisas foram acontecendo de forma em que realmente foi sendo movido, né? Toda uma instituição, uma sociedade ali, graças a Deus, em nosso favor. E hoje a gente olha e fala assim, caraca, a gente já passou um ano. Sim. E é insano o estudo, sabe? Ali é muito, muito, muito insano. A gente chega em casa, você não tem tempo de olhar e falar assim, vou dar uma volta no shopping. Não dá, porque amanhã já tem trabalho, amanhã já tem prova, amanhã já tem uma apresentação. E você já tem que se preparar para amanhã, e depois já tem a outra disciplina, e aí vai. Mas é um insano, assim, gostoso, sabe? É fluido, né? É que nem minha agenda.
Tem dia tipo que eu isso. abro, eu olho e falo, sangue do cordeiro, haja boneco. A minha conta de água vai vir cara. Os bonequinhos hoje vão Só que trabalhar. cada sessão eu tô morta com farofa, mas eu tô muito feliz. Aí, Isso. o Jerry que aguente as histórias. O meu bem, você não tá entendendo, aconteceu assim. Não conta as histórias, sim, né? sim. Mas, assim, aquilo A que me essência, impacta, tipo o seu papelzinho na água. Não, esse papelzinho tem história pra contar, esse papel, viu, gente? Mas me conta mais. Você falando que vocês conseguiram fazer com que uma universidade, um bairro, uma cidade, uma nação se apaixonasse por vocês. E isso não é difícil, né? Assim, a gente achava que não era, não, mas é um pouquinho. Não é difícil. Obrigada. Eu conheço Mas muito a essência de vocês e não é difícil. é porque a gente chega num lugar onde ninguém te conhece, nem os brasileiros, porque tem muito brasileiro, nem os brasileiros, nem os paraguaios, nem os argentinos, ninguém te conhece. Então, tipo, quem é você na fila do pão, né? Sim. E aí eu achei muito engraçado e legal isso, porque eu falei, cara, eu tô chegando como estudante, ponto. Eu não tô chegando aqui como uma jornalista, a mestra, que tem que escrever muito bem, que tem que saber pesquisar bem. Não, eu era só uma estudante. E isso foi tão legal pra mim, porque eu realmente me senti como uma adolescente, começando a faculdade ali, sabe? Você se permitiu viver uma coisa que você sempre quis viver, que é ficar por Sim. conta, né? Sim. De mergulhar De numa coisa mergulhar. que tá fazendo sentido e só... Não é só, né, gente? Porque estudar medicina, pegar... Como é que é o nome da moça lá que você abre para estudar? A morgue? A morgue, entendeu? Eu brincava com o cemitério, mas não chegava a mexer nos corpos, né? Só nas macumbas, mas tudo bem. Comia farofinha, né, amiga? Às vezes, né? Deixa baixo, tá, gente? Ai, Não meu roube a Deus. minha audiência, Não. amiga. Não cancela esse vídeo. Ai, meu Deus. Mas é isso. A gente teve... Nós fomos comendo pelas beiradas, ali quietinhos, observando como que era a cultura, como que a gente tinha que se comportar, como que eram as formas de lidar com os professores, porque existe muita resistência, né? Tem uma resistência histórica. E Deus foi, assim, colocando as pessoas certas no nosso caminho, sabe? E hoje a gente olha, assim, com muita alegria, né? É um desafio gigante. Eu tô saindo da minha Goiânia maravilhosa. Quando a gente foi chegando aqui na cidade, ai, Goiânia, que saudade, meu coração acelerou. Tá vendo, gente? Eu falo, vocês não acreditam, né? Quem bebe dessas águas, ela não é goiana, tá? Ela caiu de paraquedas aqui e a gente gostou muito dela, entendeu? A gente emprestou ela para o Paraguai, Argentina e companhia, mas vai que ela volta, né? É verdade. Vai que a gente faz um trabalho integrativo, né? Sim. E vai dar muito bom. Vai ser maravilhoso. Amiga, eu queria poder gravar mais 15 horas. É delicioso estar com você. Eu amo estar na sua companhia. Eu tô muito feliz de verdade de ver você pela primeira vez tão leve, né? Tão brilhante. Eu tenho certeza que nessa ponte aí vai ter anjo extra para te levar e te trazer, porque foi Deus que te mandou lá. Amém. E eu sei que você já é um instrumento curador. O seu sorriso vai curar pessoas. Amém. O seu abraço vai curar pessoas. E eu sei que você vai espelhar uma nova leva, quem sabe, de profissionais, né? Amém. Eu conheço muitos médicos que são lindos, mas eu conheço muito mais que não sabem se realmente aquele era o lugar deles, né? Na sala Fica de a aula dica. já começa, a gente começa a perceber, Eu sei. sabe? Porque tem gente que vai pela grana. É. E quando a gente começa a se autoconhecer e entende que aquele é o nosso lugar, a grana não vai tretar com aquilo que você está vibrando e merecendo da vida. Ela energia só fluida. vai vir de encontro a vocês, né? E eu conheço o coração de vocês. E eu, de verdade, eu te desejo muita ousadia. Amém. Te desejo muito... Eu aprendi com a melhor, né? A mais ousada de todas. Só vai, entendeu? É sério, quando foi pra gente tomar a decisão, eu falei assim, gente, o que que a Aline faria? Ela iria? Fácil. Eu ia de motinha, de jegue. Eu ia. Juro, eu pensei assim, eu falei, ia. gente, a Aline, né? Porque óbvio que na hora veio toda a terapia que a gente tinha feito porque aqui. a gente visita isso, né, pra entender. E eu falei assim, não, eu vou tomar uma dose de Aline, vou tomar uma dose de ousadia. O Amit me ligou, né, pra compartilhar, foi uma conversa de quase 3 horas. Sim. E ele falou, mas amiga, olha a minha idade, são 5 a 7 anos, não sei quantos anos de curso? 5? 6 anos. 6 anos. Eu falei, mano,
6 anos, você fazendo porra nenhuma da Vai vida, você passar. estudando medicina, vai passar, meu irmão. É O que isso. você tá esperando? É isso mesmo. Falei, e outra, Deus te preparou até aqui pra você só abrir esses corpinhos, entender, e você vai pra psiquiatria. Eu já vi a fila, lembra? E ele já Ai, decidiu, psiquiatra. eu sei, eu vi, mas não conta pra ele não, viu, Não, gente? não. Eu não contei tudo pra ele não surtar, né? Senão ele não ia. Amiga. Gratidão, viu? Muita gratidão. É um privilégio estar aqui. Eu sei. Esse era um plano que a gente ia tocar, né? Naquele ano que a gente foi embora no ano E passado. tudo é no tempo certo, né? Tudo. Você vê que Deus preparou hoje. Eu tô né? muito orgulhosa, de verdade. O que puder Obrigada. contar comigo, eu tô aqui. Sim, certo? eu sei disso. E eu se sei lá muito. daqui a pouquinho a gente precisar de montar uma clínica muito Bora. doidona, nós estamos juntos. Eu Só creio nesse bora. projeto, Tudo viu? black, assim, ó. Né? Com muito rock and roll. Só um minutinho. Aqui, Fernanda, a coisa desligou. E eu quero agora deixar como um mimo, né? Sei que você tá com a agenda lotada, são muitas pessoas para visitar e você tirou esse tempo para estar aqui comigo, para a gente matar a saudade, para ensinar essas pessoas que existe sim pessoas lindas, que Deus pode sim trazer novos amigos e a gente pode impactar a vida uma da outra, né? Sim. Uns dos outros. E como uma retribuição, quero entregar para você. Esse é um mimo, mas eu fiz de coração, tá? Que você possa usar, que você possa se permitir viver momentos de autocuidado. Aí tem um banho energético que eu preparei com as minhas mãos. Intencionei algo aí para você. E você vai viver uma experiência tipo a da água aqui. Depois você me conta. Já quero. Eu preciso, gente. Sente fica muito o cheiro. tenso. E aí, se você Muito gostar, obrigada. eu vou ajudar esses estudantes fodásticos. Por favor. Vou mandando uns mimos para vocês. Nossa, tá? muito obrigada, Aline. Obrigada de coração. Beijo. Sucesso. Te amo muito. Você merece todo o sucesso do mundo. Você é uma Amém. pessoa muito iluminada. Por onde você passa, a sua luz irradia de forma maravilhosa, de Ele dentro em para mim. fora. É maravilhosa mesmo. E a gente tem muita, muita, muita gratidão e muito Tem. caminho para percorrer, viu? Sim, Novas eu terapias sei. virão. Eu sei. Já estou preparada já. E é isso. Eu espero que você tenha se inspirado. Gratidão por ter ficado até o final desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, não perca tempo. Vem aqui abaixo e já clica aí nesse botãozinho escrito inscrever. Ativa o sininho de notificação e não perde nenhum episódio. Ah, e antes que eu me esqueça, aqui abaixo nós temos na legenda um link para a minha comunidade, que é no WhatsApp, a comunidade Asas. E lá todos os dias a gente dá um oi, nós podemos nos encontrar uma vez por semana, trocar ideias, compartilhar e quem sabe abrir as asas e fazer voos como esse. Amém. Fica a dica, viu? Só vem. Um beijo, aqui pode, tá? Tchau, tchau e até o próximo episódio. Beijo.